A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A bênção está na sua posição. Preste atenção, nunca se esqueça de misturar a fé enquanto você ouve a palavra viva. Hebreus capítulo 4, verso 2. A posição libera a bênção. Eu desejo que você compreenda que a bênção está à sua disposição. Ela não está relacionada às suas obras, mas ao entendimento que você está em Cristo, assim como Ele é, você é neste mundo. A Bíblia ensina que existe a bênção da primogenitura, a qual eu gosto de chamar de a melhor bênção. A tal bênção é liberada quando você compreende a sua posição em Cristo. Jesus se tornou o primogênito, o primeiro filho. E segundo a palavra de Deus, o primogênito tem a melhor bênção, que possui os seguintes benefícios na família. Primeira coisa, a bênção da porção dobrada em todas as coisas. A segunda, a posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus. A autoridade espiritual e a capacidade de profetizar a bênção de Deus. Tal bênção inclui a totalidade das unções disponíveis para reinar em vida, que são elas, a unção sacerdotal, real e profética. Como você está em Cristo, você se tornou primogênito como Ele é. É por isso que você é chamado a Igreja dos Primogênitos, em Hebreus capítulo 12, verso 23. A Igreja dos Primogênitos arrolados no céu. Quando você compreende a sua posição em Cristo, os benefícios que ela lhe dá, não deixará que você roube a ninguém. A bênção de Jacó. A bênção de Jacó é a mais reveladora sobre as bênçãos da primogenitura. Em Gênesis capítulo 25, verso 21, diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há em teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Em sua soberania, Deus escolheu que o segundo filho de Isaac e Rebeca seria o herdeiro da bênção da primogenitura. É Deus quem determinou. Não foi você quem escolheu a Deus, mas foi Ele que escolheu você. Você foi salvo e abençoado porque Ele quis. Naturalmente falando, Jacó não tinha a menor possibilidade de herdar as bênçãos da primogenitura, porque ele não nasceu em primeiro lugar. Podemos chamar isso de impossibilidade natural. Mas o que as coisas naturais, que são as coisas naturais para o nosso Deus? As coisas naturais não podem impedir o plano de Deus para você. Você pode estar enfrentando muitos desafios, talvez não tenha qualificações acadêmicas ou profissionais para obter um melhor rendimento. Quem sabe existe alguma limitação física no seu corpo. Mesmo assim, Deus é maior e enviou o Espírito Santo para conduzi-lo à plenitude da bênção do primeiro, a melhor bênção. O texto segue dizendo: cumprindo os dias desses, a luz, eis que se achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, vermelho, todo vestido de pelo, por isso chamaram Esaú, peludo. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó, suplantador, que tenta tomar o lugar do outro. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos,
Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozido quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-me que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dai chamar-se Edom, vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro agora o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu depois Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Existem duas verdades nessa passagem. Uma que Deus escolheu Jacó e outra é que Esaú desprezou a Deus. Temos o jogo da soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Esse assunto está além da nossa compreensão. Para nossa segurança de interpretação, devemos entender assim como está escrito. Sob o ponto de vista de Esaú, vemos que ele não teve domínio próprio sobre a sua necessidade imediata. Ele trocou a bênção por um prato de comida. Será que ele compreendia as implicações da sua escolha? É terrível quando os sentimentos governam a sua vida. Esaú era ruivo, vermelho, e Jacó estava fazendo um cozinhado vermelho. Podia dizer assim: o vermelho foi atraído pelo vermelho. Creio ser esse o princípio no mundo espiritual. Cada um é tentado e tentado pela sua própria cobiça. No mundo espiritual, os iguais se atraem. As pessoas desinteressadas se associam com os desinteressados. As pessoas sem compromisso com Deus se associam com seus semelhantes. As pessoas com problemas sexuais encontram outras com os mesmos problemas. Aquilo que você defende pode ser apenas uma autodefesa. Por isso que Jacó foi atraído até Labão, alguém 10 vezes mais esperto do que ele. Maria, grávida de Jesus, foi atraída até Isabel e ambos foram cheios do Espírito Santo. É um fato, iguais se atraem. Se você é uma águia, não se associe com uma pomba. Tiago afirma em Tiago 1, verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Quando você foi salvo, o seu coração foi mudado. Foi uma mudança real, que desfrutada pela fé. O novo nascimento não é uma mudança de mente, mas de coração. O seu coração quer ser como Jesus. Você é atraído até ele. Esaú foi chamado de impuro e profano, em Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro e profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Quando você ama o que Deus ama, você é santificado. Quando você valoriza o que Deus valoriza, você é santificado. Ser impuro é não ter domínio próprio sobre os desejos sexuais. Esaú não cometeu esse pecado sexual. Ele cometeu uma profanação quando desprezou a bênção da primogenitura. Porque a palavra de Deus associa essas duas coisas, porque ambas têm origem na sensualidade do corpo. Ser sensual é ser governado pelos sentidos do corpo. Depender dos sentidos do corpo, das emoções da alma, colocarão você em apuro. Nesse caso, o prejuízo foi imenso. Esaú perdeu a melhor bênção. Nunca negocie os seus valores quando estiver exausto. Esaú disse: estou a ponto de morrer. Do que me adianta ser fiel a estar direito a ser primeiro? Não perca de vista a eternidade quando a tentação te apresentar. Considere o que fez Moisés. Eu admiro a atitude de Moisés. Que a graça de Cristo nos capacite a tomar decisões como a dele. Em Hebreus capítulo 12, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito,
recusou ser chamado da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pense por um pouco. Moisés tinha tudo que um homem poderia desejar. Mesmo assim, rejeitou todo o prazer. Como ele conseguiu? Conseguiu porque contemplava o galardão. Quando a sua visão da eternidade é maior que a visão do momento, você também vencerá. Esaú desprezou o que Deus preza, e Jacó amou o que Deus ama, desprezando a graça. Paulo adverte que podemos desprezar a graça recebida, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Todos recebemos graça, todos. Quando alguém despreza a graça, pastor? Quando não se apropria do que a graça lhe dá. Jesus deu tudo o que tinha recebido do Pai. Quando você se omite a servir o irmão, a igreja e o próximo, você sai da posição da graça. Você a despreza, desprezando a bondade. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Podemos desprezar a bondade. Arrependimento é a mudança de mente provocada pelo amor do Pai e não pela dor do pecado. Quando eu reconheço que Deus é bom em todo o tempo, nas coisas boas ou ruins que acontecem, sou transformado. Não reconhecer a bondade de Deus é desprezá-la. Em Mateus capítulo 11, verso 23, Jesus censurou a incredulidade dos habitantes orgulhosos de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria eles permanecido até o dia de hoje. Em Cafarnaum, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscita a mulher de Jairo, a filha de Jairo, curou o servo do centurião romano. Mesmo diante de tais milagres bondosos de Cristo, eles não se arrependeram. Você reconhece os milagres de Deus na sua vida? Quando há bondade demonstrada, deve haver favor reconhecido. A graça não é um ensino a ser aprendido, ela é uma pessoa a ser recebida. Ela é Jesus. Rejeitar a graça é rejeitar Jesus, o que é pior que o pecado de Sodoma. A bênção é destinada para o amado. Em Romanos capítulo 9, encontramos a declaração que Deus amou Jacó. No verso 11, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A melhor bênção é para aquele quem Deus ama, independente do que ele faz. Não são as obras que selecionam alguém para tal bênção, mas o amor de Deus. Jacó tinha o estigma de ser suplantador, mas Deus o amou. Assim é para com você. Não importa o que aconteceu no seu passado. Se você souber crer que é amado por Deus, a bênção é sua. Esta é a sua posição. Abençoar você é uma escolha divina. Não depende das suas obras. A escolha que ocorreu porque Deus amou logo depois de afirmar. Quando Deus ama, Ele abençoa. E quanto a você? Você acha realmente que é amado por Deus? Lá em João 17, 23, Jesus disse: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, porque para o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim também amastes a mim. Preste atenção, você acha que Deus amou a Jesus enquanto ele esteve na terra? Amou pouco ou muito? Responda. Você é amado da mesma forma. Aleluia! A melhor bênção é destinada para você.
Apenas não saia da sua posição. Não despreze a graça recebida. Quando Deus ama, Ele mostra o seu favor. A dimensão mais profunda da riqueza é a felicidade de um homem, mesmo que tudo pareça impossível. Você é amado. Deus é sempre bom. A sua posição é inquestionável. O que essa bênção contém? Em Gênesis capítulo 27, versos 28 e 29, disse Isaac para Jacó: Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Senhor dos teus irmãos e seus filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Aleluia! Vamos entender cada elemento dessa bênção? Deus te dê. Em primeiro lugar, compreenda que a bênção não é conquistada pelo nosso esforço ou merecimento, mas ela nos é dada. Nós simplesmente recebemos de Deus. Quando Deus dá, ninguém pode tomar. A bênção da saúde, da prosperidade, do casamento feliz, do ministério frutífero, tudo isso é simplesmente recebido de Deus, a parte das nossas obras. Amém? Não tente conquistar aquilo que já te pertence. A melhor bênção já foi conquistada por Jesus. Você apenas recebe. Não pense que você é abençoado porque age corretamente. Você é abençoado porque Deus colocou em Cristo. Do orvalho do céu. Primeiro recebemos do céu, depois desfrutamos que está na terra. E a primeira coisa com a qual somos abençoados é com o orvalho do céu. O que é o orvalho do céu, pastor? Se todas as bênçãos mencionadas aqui são naturais, então não precisamos da melhor bênção. Precisamos ser alguém que vive aguardando o orvalho natural sobre as suas sementes como agricultor. Afinal, o orvalho natural cai sobre os bons e o mal, justos e injustos. Então o orvalho aqui tem que ser algo espiritual. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o favor é como o orvalho sobre a erva. Provérbios 19, 12. O orvalho aponta para o favor, a graça de Deus. Receber o orvalho do céu é o mesmo que receber do céu. Se você tem ouvido algum bramido de leão, não é o da tribo de Judá, mas sim daquele que anda ao derredor, simulando o leão rugindo, sem contudo ser um leão. Por que ele faz isso? A fim de enganar você, fazendo-o pensar que o verdadeiro leão da tribo está zangado com você. Leões não fazem barulho quando vão caçar. Ele não é o verdadeiro leão. Ser favorecido lhe dará prosperidade. Talvez você não possua nenhuma formação universitária, não tenha amigos importantes, veio de uma família pobre ou possui alguma deficiência física. Independente de tudo isso, você tem mais importante. O Senhor liberou o favor do céu sobre a sua vida. Isso tudo é o que importa. Se o céu favorece, os anjos vão trabalhar por você. Numa ocasião, o Senhor falou com Gideão e disse que ele venceria os inimigos. Gideão, porém, pediu um sinal. Eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a seca a terra ao redor, então conhecerei que has de vir e livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que mais uma vez faça que eu prove a lã, e que a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. Gideão não sabia que tudo isso era um sinal do Evangelho. O carneiro aponta para Cristo, assim como a sua lã. Primeiro a lã estava cheia do orvalho, mas tudo ao redor estava seco. Quando Cristo veio, todos nós estávamos secos. Estávamos secos em nossos relacionamentos, na nossa saúde, no nosso espírito. Espíritos malignos andam por lugares secos que estavam em nossa vida. O Senhor, porém, era o único que tinha o sol aberto sobre si. Era cheio do favor do céu, o orvalho de Deus. Mas na cruz o céu se fechou sobre ele. O fogo da ira de Deus caiu sobre a lã, tornando-a seca.
para que agora todos nós ao derredor pudéssemos ser encharcados com o orvalho do favor de Deus. É assim que recebemos o orvalho do céu. Glória a Deus. E da exuberância da terra, no verso 28. Mais uma vez, a bênção não se refere a coisas naturais, pois nesse caso, teríamos de nos tornar fazendeiros, nem precisaríamos da bênção do primogênito. A palavra exuberância, no original hebraico, é gordura. Isso aponta para a unção do Espírito. É pela unção que possuiremos todas as coisas e venceremos os desejos do corpo. O Espírito Santo é o Senhor que nos conduz. O Senhor é o meu pastor, em nada eu tenho falta. Ele me conduz e me leva. Tudo depende se eu ouvir e deixar guiar pelo Espírito. Então desfrutará da bênção da terra, pastos verdejantes, águas tranquilas e proteções. Aleluia, glória a Deus. Quero abençoar você com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, quero declarar que ao ouvir essa palavra, todos saberão a sua posição em Cristo. Não se afastarão dela. Terão paz, terão alegria, serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que a bênção está na sua posição. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador, um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar. Abençoe essa obra, abençoe a pregação do Evangelho e veja Deus multiplicar a sua sementeira. Deus não fica devendo nada para ninguém. Seja um semeador e veja Deus multiplicar na sua vida. Te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém.